Fala aí, galera! Muitíssimo nada, né? Porque eu não sei se você tá vendo esse vídeo de manhã, de tarde, de noite. Vou falar os três, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos para nossa pré-aula de hoje. E eu tô travado ali, mas eu não sei se travou tudo. Ah, não, destravou. Agora foi. Destravou ali. Bora lá. Gente, nós vamos fazer uma pré-aula hoje muito interessante. Na verdade, as quatro próximas. Aliás, quatro próximas não. Quatro pré-aulas desse módulo, que são de função afim, função quadrática, função exponencial e função logarítmica, são muito legais. Então aproveita, porque aqui tem um bizu. Se você souber, você vai ter uma vantagem bem interessante aí frente a seus concorrentes, beleza? E nessas quatro aulas, todas as pré-aulas vão ser chamadas de caracterização da função Pananã. Esse Pananã vai ser afim, igual é na aula de hoje, na próxima aula vai ser quadrática, na próxima exponencial e na sequência logarítmica. Então o que a gente vai fazer aqui é uma parada que chama caracterização da função afim. Caracterização da função afim. Isso daqui, essa caracterização, eu vou observar uma coisa bastante interessante com vocês que vocês vão poder utilizar para resolver questões. E para isso eu vou usar um exemplo prático, tá? Eu vou usar um exemplo numérico. Vamos pegar, por exemplo, essa função afim aqui, ó. Y igual a 3x mais 2, por exemplo. Bom, função afim é toda função que segue esse mesmo padrão. Um número multiplicado pelo x e um número solto. Y é igual a x mais b. Tá? Esse daqui que é o modelo clássico de uma função afim, função do primeiro grau. Esse a e b são números, tá? Então o a, para esse exemplo aqui, é o 3 e o b é 2. Tá certo? Então, y é igual a x mais b, toda vez que você vê uma coisa nesse modelo, vai ser uma função afim. Eu quero fazer uma tabela com vocês aqui, para a gente comparar uma coisa bem interessante. Eu vou atribuir alguns valores para x e eu quero que a gente observe o que acontece com o y. Tá? Então, eu vou pegar aqui valores estratégicos, obviamente, né, para eu conseguir mostrar o que eu quero. E aí vocês vão perceber a tendência que aparece nessa situação. Então, por exemplo, eu quero fazer essa conta aqui com o x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3 e x igual a 4, por exemplo. O que eu vou fazer? Eu vou substituir na nossa função esses valores e vou ver quanto que vai dar o valor de y, beleza? Eu vou fazer de cabeça, porque essa conta aqui é uma conta fácil de fazer. Coloca 0 no lugar do x aqui. Bom, vai ficar 3 vezes 0, que dá 0 mais 2. 0 mais 2 vai dar o próprio 2. Coloca 1 no lugar do x. 3 vezes 1 dá 3, mais 2 fica 5. Coloca o 2 agora. 3 vezes 2 dá 6, mais 2 dá 8. Coloco 3. 3 vezes 3 dá 9, mais 2 dá 11. E coloco 4. 3 vezes 4 dá 12, mais 2 dá 14. Beleza, então aqui eu peguei 5 pontos aleatórios ali e eu fiz o par ordenado x e y para eles nessa função. O que a gente observa de interessante aqui? Você repara que esses valores de x, obviamente, eu peguei de maneira estratégica, de tal forma que isso aqui é uma progressão aritmética. Consegue perceber que ali eu tenho uma PA 0, 1, 2, 3, 4, uma PA de razão 1, especialmente. Na hora que você olha para o outro lado, lá no y, você repara que isso daqui, 2, 5, 8, 11, 14, também é uma PA. Também é uma progressão aritmética. Nesse caso aqui, especialmente, é uma progressão aritmética de razão 3. O que a gente conclui com isso? A gente conclui que a função afim ela tem uma característica de ligar uma progressão aritmética em uma progressão aritmética. Isso daqui é uma característica da função de primeiro grau da função afim. Então, ela liga valores que estão em progressão aritmética a uma outra progressão aritmética. Ou seja, se os seus valores de x eles são uma PA, os seus valores de y correspondentes também serão uma PA. Tá bom? Como é que isso parece para você num exemplo? De uma maneira simples. Vamos supor que ele te deu essa situação aqui, ó. Vou fazer aqui um exemplo gráfico, tá? Vamos fazer um exemplo gráfico aqui. Vou pegar aqui esse ponto, que é o ponto 1. Esse aqui vai ser o ponto, sei lá, 3. Vamos pegar agora aqui o ponto 2. Ponto 2 não, ponto 3 aqui. Não, ponto 4, melhor dizendo. Ele vai estar ligado aqui ao 5. E eu quero saber o que acontece no meu ponto quando o meu x é 7.
Qual que é o valor correspondente aqui? A y. Bom, você vai ver na aula desse assunto que o gráfico dessa função é uma reta, tá? É uma reta. E nesse caso aqui, se eu já estou te falando que essa função é descrita por uma função afim, você não precisa nem de fazer conta para resolver. Lembra do que a gente acabou de falar, que ela liga uma PA em uma PA? Você pode reparar que seus valores de x aqui estão em progressão aritmética, ó. Aumentei 3 unidades, aumentei 3 unidades. Se é uma função afim que modela esse fenômeno, se isso daqui é uma PA em x, você vai observar uma PA em y também. Então você vai observar que de 3 para 5 você somou 2 unidades. Então a gente espera que do 5 para uma interrogação eu some mais 2 unidades. Ou seja, o valor correspondente aqui vai ser exatamente 7. Beleza? Então o par ordenado do 7, do x igual a 7, é exatamente y igual a 7. Tá certo? Toma só um cuidado, porque isso aqui pode aparecer para você numa questão de uma maneira que você possa falar assim, ah, mas isso aqui não é uma PA. Por exemplo, vamos supor que apareceu para você uma questão com essa tabela que eu fiz aqui no início, mas ela falou assim, ó, esse fenômeno é modelado por uma função afim e de tal forma que ele te deu esses elementos aqui só. Ele não colocou esses amarelos, ele colocou só o 0, 2, 3 e 11, 4 e 14. Você pode ver que 0, 3 e 4, eles não estão em PA. Mas ele ainda assim é modelado por uma função afim. Por quê? Porque eu só omiti, tá vendo? Que eu só arrisquei aqui o x igual a 1 e x igual a 2. Se você estivesse considerando a função completinha, x igual a 1 e x igual a 2, ia aparecer uma PA aqui bonitinha, tá? Mas pode ser que ele omita aqueles dois elementos ali do meio, por exemplo, para disfarçar, para não parecer que é uma progressão aritmética que está sendo modelada ali, tá certo? Então, guarda essa informação que a função afim ela tem essa característica de ligar uma PA em outra PA, tá certo? Então é isso. Vai lá fazer as questõezinhas e até a próxima pré-aula. Valeu, tchau, tchau!